Irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou o nosso abençoado que é sexta-feira, para honra e glória do Senhor. Chegou a nossa sexta-feira. Meu nome é irmã Maria Aparecida, sou missionária para honra e glória do Senhor. Estou aqui para deixar uma palavra do Senhor às nossas vidas, nossos corações e testemunhar esse amor do Senhor todos os dias sobre a nossa vida, sobre a minha vida, né? Quando nós obedecemos, temos humildade, mansidão no nosso coração, mesmo que as coisas aconteçam, mesmo que venha sobre ti o mal, mas o mal nunca vai vencer o bem, né? O bem sempre vai perseverar na nossa vida, então nós temos que continuar. Irmãos, vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, para nós começarmos a palavra do Senhor, né? Vamos adorar aqui, começo, meio e fim, né? Que foi o louvor que o Senhor me apresentou, para que a gente possa estar adorando nessa manhã, para que nós possamos estar nessa unção em espírito e em verdade com o Senhor. És a fonte, o meu destino, és começo, meio e fim. Tu és muito mais além do que eu posso imaginar. Tu és tudo para mim, e quando eu penso em parar, lembro que me amou sem olhar para trás. E quando eu penso em desistir, lembro o que és por mim. Nem a morte, nem a vida, nem o presente ou por vir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu, como eu preciso estar aqui. Oh, 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 oh. E quando eu penso em parar, lembro que me amou sem olhar para trás. E quando eu penso em desistir, lembro que tu és por mim. Nem a morte, nem a vida, nem o presente ou por vir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu, e eu não posso fugir, eu não quero fugir, como eu preciso estar aqui. Nem a morte, nem a vida, nem o presente ou por vir vão me separar de ti. O seu amor me atraiu, eu não quero mais fugir, como eu preciso estar aqui. Oh, aleluia. Fale com o Senhor nessa manhã, que é isso que você quer, do fundo do seu coração, do fundo da sua alma, do teu espírito. Mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja a dor que me una a ti,
separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Que nós possamos clamar ao Senhor que nada, nada, nada vai nos separar desse amor de Jesus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, a nossa família, nossos filhos, os nossos entes queridos, nossos amigos. Nada, esse amor vai transparecer em nós, vai transbordar em nós, mesmo que o mal venha tentar nos parar, dizer quem nós não somos, né? Falar algo que tenta nos machucar. Mas o Senhor disse que estaria conosco até os fins, né? E nós firmamos o nosso caminho com o Senhor, né? Glórias a Deus, aleluia. Vamos nos ungir então para iniciar a palavra de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui nós estamos nessa manhã. É muito forte a presença do Senhor no momento que nós estamos clamando. Muito obrigada, Jesus, por até aqui o Senhor nos guardou, nos sustentou. Guarda, Senhor, a nossa mente do que procede. Há muitos doentes da mente, há muito desequilíbrio mental. Guarda, Senhor, a nossa mente. Guarda os nossos olhos, que são a candeia do nosso corpo. Guarda, Senhor, os nossos ouvidos. Guarda a nossa boca, a nossa língua. Guarda, Senhor, a nossa garganta. Guarde o nosso coração, porque a Bíblia diz que em tudo guardar o seu coração. Guarda, Senhor, o nosso coração. Guarda o nosso corpo, a nossa alma. Guarda todos os órgãos que há em nosso corpo, porque pertence ao Senhor. É o Senhor que cuida de nós. É o Senhor que nos coloca de pé. É o Senhor que nos dá a cura para nossa alma ansiosa, para nossa alma preocupada. É o Senhor, porque a Bíblia diz que não tereis falta, né? Está lá em Mateus, de nada, do que bebeis, do que comeis, não se preocupar com o que vestir, porque quando nós vivemos essa palavra, o Senhor nos sustenta, mas nós temos uma diferença aí. Essa palavra é uma ação para ser vivida. Nós temos que crer e se lançar. Irmãos, quando eu ministrei a palavra esses dias, eu falei sobre ficar no raso. Nós não podemos ficar no raso para viver o sobrenatural de Deus. Nós temos que ir no fundo, se aprofundar nas coisas de Deus, se lançar. Não importa o que dizem, né? Muitos vão dizer que você é doido, né? Que você está sonhando, que você não importa o que dizem. O importante é que Deus sabe quem você é. O importante é que Deus sabe quem é você, né? Porque eu sempre digo que quem testifica os nossos atos, nossos frutos, é quem é Deus. É Deus que testifica. Irmãos, eu sou testemunha viva do que o Senhor tem feito na minha vida e na minha casa, né? E muitas vezes o Senhor vai te separar. Ele vai te separar para começar o processo na sua vida. Você vai posicionar e o Senhor vai separar. Muitas vezes vai doer, né? Você vai achar que você está sozinho, você vai achar que há muitos querendo, né, que você seja quem você não é, mas o importante, irmão, nisso tudo é a sua posição com Deus. Se posiciona, né? E Deus vai tirando tudo no caminho e vai passando tudo no caminho. Irmãos, eu estou passando esse processo na minha vida, né? Eu já passei alguns processos e estou passando de novo esse processo até o Senhor colocar tudo no lugar como o Senhor queira. Mas eu não paro, não. Eu continuo aqui a fazer a vontade do meu Pai, né? Vamos entrar na palavra, eu vou entrar na palavra, depois eu quero dar um testemunho para testificar o nome do Senhor na minha vida. Eu sei que tem muitos que perguntam. Eu quero mandar um beijo para todos aí em Cuiabá. Estou com muita saudade de todos que me mandam mensagem, que falam que eu sou uma mulher batalhadeira, que eu sou guerreira, que eu sou linda, que eu sou isso.
E sempre estão me mandando muitas mensagens abençoadas, mas não para satisfazer o meu ego que eu pego. Eu pego essas palavras porque Jesus está em mim, Cristo vive em mim. Eu sou falha, fraca e pecadora, irmão, não sou perfeita não. Mas Cristo vive em mim, né? E o seu poder se aperfeiçoa, né? Então, o que eu posso falar para vocês? Que nessa caminhada minha com Cristo, eu tenho para dizer que Jesus é lindo. Ele tem demonstrado o seu amor por nós, pelos nossos, pela nossa família. Ele tem demonstrado por nós. E muita gente quer saber qual que é meu segredo, missionária Maria Aparecida. Ah, a senhora não passa dificuldade? A senhora não tem lutas? A senhora não tem preocupações? A senhora está sempre aí? Isso é o que? Isso que a senhora faz é o que? É uma live que a senhora fala uma coisa, mas aí a senhora está sofrendo, está passando isso. Como que a senhora é serva de Deus? Irmãos, Deus é fiel. Deus é fiel no pouco e no muito, né? Deus é fiel em todos os momentos. O problema, né, somos nós. E o segredo dessa vida com Cristo está em nós também, sabe? Eu posso escolher todas as manhãs. Eu posso escolher todas as manhãs murmurar, reclamar, blasfemar, sair da presença de Deus, achar que eu consigo fazer tudo do meu jeito, que tudo é do jeito que eu quero, deixar o orgulho entrar em mim, a arrogância fazer parte da minha vida. Esse é o segredo. O segredo é se aquebrantar na presença de Deus todos os dias. O segredo é, Senhor, eu sou falha, eu sou fraca, pecadora, me ajuda e me ensina a andar conforme a sua vontade. Eu posso cair? Posso cair também. Mas se eu firmar os meus passos no Senhor e aprender a obedecer e aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, eu vou ser guiada. Eu vou ser guiada em todo o tempo, irmãos. O Espírito Santo fala as coisas para mim que eu falo, Senhor, eu não acredito. O Senhor fala, é sim. E quando eu vou ver, é igualzinho o Espírito Santo falou para mim, irmãos. Então ele fala, ele alerta você do perigo, ele te mostra, ele coloca alguma coisa no seu lugar, ele coloca alguém para falar, ele dá um sonho. Quando você tem essa intimidade com Deus, ele fala mesmo com você, irmãos. Você não fica enganado de nada. Você não fica assustado nem espantado de nada, porque o Senhor te mostra tudo vem à tona, né? Mas para isso nós temos que buscar a sabedoria de Deus, o discernimento, principalmente posicional, obedecer. Às vezes dói, irmãos, dói. Eu vou falar como missionária que toda a presença de Deus às vezes dói muito. Os levantes que o Satanás usa, o ser humano usa de dentro da sua casa, da sua família, usa. E aí? Quem somos nós em Cristo? Como vamos lidar com essa situação? Né? Se Cristo habita mesmo em nós, como nós vamos lidar com essa situação? Vamos lá, passamos mão na cabeça das coisas erradas, mentimos para satisfazer o ego das pessoas e nós estamos em Cristo como? Não, nós vamos falar a verdade, né? Às vezes a verdade dói, às vezes as pessoas não vão gostar do que nós vamos falar, às vezes vão distanciar, às vezes vão achar que a gente fala demais, né? Fala demais. Então, tá tudo bem. É sobre elas, não é sobre nós. Tá tudo bem. Nós temos que só continuar fazendo bem sem olhar quem. E a Bíblia fala que não é por força nem por violência, né? É por o Espírito Santo que convence a pessoa. Então nós temos que só orar. Irmãos, hoje o Espírito Santo estava falando comigo sobre essa palavra, né? E eu fui procurar, porque na Bíblia não tem essa palavra, né? Que o cair é do homem, o levantar é de Deus, né? É uma expressão que o ser humano fala. Isso não tem na Bíblia. Você pode estudar, não tem. Mas aí eu fui buscar, né? E encontrei, no entanto, uma ideia de que Deus levanta aqueles que caem, né? E expressa em alguns versículos, né? E eu fui lá estudar o versículo para me entender o que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco nessa manhã, né? Nessa manhã, o Espírito Santo de Deus quer falar conosco. Vamos ver aqui, lá em Salmos de Números 145, 14. Vamos ver o que diz?
Em Salmos de número 145, 14, diz assim: o Senhor sustenta a todos que caem e levanta todos os abatidos. Os olhos do Senhor, de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento no seu tempo. Né? A Bíblia fala de tempo, irmãos, porque geralmente, você já imaginou quanto tempo aqueles profetas esperavam para que Deus cumprisse algo na vida deles? Você já pensou quanto tempo eles esperavam? Aquele povo mesmo que saiu do Egito, quanto tempo eles ficaram ali? A vida de José também, quanto tempo José ficou ali para que Deus fizesse algo na vida dele? Então nós estamos lidando com o tempo, mas o ser humano, a Bíblia fala de tempo por quê? Porque o ser humano é ansioso, é preocupado, o ser humano quer as coisas agora, nesse exato momento. E o tempo de Deus é diferente do tempo nosso. Se Deus quiser, Ele estala os dedos agora e muda tudo. E se Ele não quiser também, Ele espera, porque a Bíblia está nos falando muito, essa semana a Bíblia está nos falando muito, que Deus não reconstitui panos, não faz emendo em odres velha. O Senhor faz tudo novo. Então Ele precisa mudar os seus hábitos. Por amor a ti, Ele vai fazer. Por quê? Muitas vezes o ser humano não consegue fazer pela sua vontade. Tem que sair alguma coisa para que ele rompa, tem que acontecer alguma coisa para que ele se lance, né? E se Deus facilitasse tudo e não corrigisse o filho que ele ama, ia ficar tudo na desobediência. Ainda que ainda existe, né? Ainda que Deus ainda não pode fazer com que o ser humano volte para Ele, para Jesus, se Ele não quer, ainda assim continua esperando, continua moldando, continua mexendo, né? E aqui nesse versículo falou disso, que muitas vezes o Senhor sustenta todos que caem e levanta todos os abatidos. Então, irmãos, é verdade, o Senhor que nos sustenta. Esse é o segredo. Eu sou sustentada por Deus, né? Quando eu firmei os meus passos, como diz lá em Salmos 40, eu firmei os meus passos. Não importa que se vir a mim sobre o mal ou o bem, eu estou firmada no Senhor. É o Senhor que dirige os meus passos. Eu não vou mudar de direção porque não aconteceu do jeito que eu queria, ou porque veio alguém e puxou meu tapete. Alguém veio lá, puxou seu tapete. E aí? Aí eu vou lá e faço pior. Mas e aí? Aí eu vou receber o que eu fiz, né? Porque a semeadura é aqui mesmo. A semeadura é neste mundo. Eu não posso colher o que eu não plantei, o que eu não semeei. Só que a gente esquece, né, irmão? Nós esquecemos. Eu não pude esquecer não, porque o Espírito Santo me lembrou de tudo. Uma época que eu estava passando por uma situação e eu conversei com o Senhor e Ele me mostrava assim, ó, como um filme. Tudinho que aconteceu. Mas ainda assim o Senhor ainda teve misericórdia de mim, né? Ele tem, as misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer, né? Depende de nós. Aí eu disse, aquele que diz, o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados, né? Cada Bíblia tem uma versão, né? Aí eu fui aqui em Salmos também de número 37, porque ele fala muito também dessa passagem. O Salmo 37 aqui, ele fala que a prioridade dos pecadores acaba e somente os justos serão felizes. Então, tem esse sim. Tem aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem. A realidade é essa e a gente tem que falar. Ah, servir o Senhor é só estar lá dentro da igreja todo dia, ir lá na igreja. Não estou falando de religião, estou falando de servir o Senhor. E aí as pessoas acham que é só isso. Não. Servir ao Senhor é o seu dia a dia, é os seus atos, as suas ações, e principalmente a sua aliança com Deus, a sua comunhão com Deus, né? E principalmente a sua obediência com Deus. Irmão, eu tenho falado muito sobre isso. Não adianta, irmãos, eu dando um de santinho, que eu não sou santo, sou falho
otário pecador e ficar puxando o tapete do outro, né? Eu tenho que olhar para mim no espelho todo dia e dizer, Senhor, eu preciso de mudança, né? Eu olho a trava do cisco do olho do meu irmão, mas não olho a minha, né? Tá escrito na palavra, lá em Mateus. Vamos ver aqui em Salmos 37, 24, irmãos, vamos ver. Nós temos que ser justos, irmão, nessa terra, né? Porque a gente quer a justiça de Deus, mas nós não queremos ser justos. E aí, como que vai ficar isso? Não tem como, né? A gente não tem como. Aqui, Salmos de Números 37, verso 24. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com as suas mãos. Com a sua mão. Glórias a Deus, aleluia, né? Mas tem gente que quer ficar caído a vida inteira. Tem gente que não quer se levantar. O Senhor está esperando uma ação sua, mas aí não quer. E aí eu fiz um resumo aqui, ó. A ideia de que a fé em Deus e a esperança em sua graça pode nos ajudar e pode nos levantar de nossas dificuldades também. É abordada em outra passagem. Vamos lá ver? Vamos lá em Isaías 60, do versículo 1 até o 2. Jerusalém é destruída a sua glória, né? Perdão, eu falei errado. Jerusalém é restituída. Nós estamos falando essa semana que passou de muita restituição, que Deus está restituindo, Deus está restaurando. Mas espera aí, Deus está restaurando, eu perdi a minha casa, eu estou sem trabalho, eu estou passando essa dificuldade, eu estou não sei o quê. Calma, irmãos, para restaurar, Deus precisa quebrar. Deus precisa quebrar o vaso para fazer novo. Deus precisa moldar para você receber a benção. Não tem como você receber uma benção do jeito que está. Deus não quer, Deus não vai fazer. E toda vez que Deus te abençoar, é para a glória do Senhor seja glorificada, não é para você. Não pensa aí você que você vai falar assim, fui eu que consegui, ó, eu que fiz. Engano seu, é o Senhor que faz, né? E é para a glória dele. Se o homem se ensoberbecer, ficar soberbo, Deus não faz. Ele continua quebrando, né? Glória a Deus, aleluia. Aí fala aqui, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Eita, glória a Deus, aleluia, palavra poderosa, escute bem. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplandor que te nasceu. Glórias a Deus, aleluia. Eu confio nessa palavra. O Senhor tem uma reconstituição para o Brasil. Vem vindo aí uns tempos que o Senhor já vai quebrar para poder restaurar. E só vai ficar de pé aqueles que crêem no Senhor, que confiam, que esperam o sobrenatural de Deus, que está vivendo o sobrenatural de Deus, né? Aqueles que nem estão esperando, mas já estão vivendo, porque o Senhor vai moldar, né? E aí vem aqueles tempos, as pessoas ficam murmurando, dizendo que estão em fase de dificuldade, que está difícil. Não, o Senhor quer restaurar, e para isso Ele vai quebrar. E isso é profético, né? Já vai acontecer sobre o Brasil. O Senhor vai consertar tudo aí, esses governadores, esses presidentes aí, o Senhor vai colocar tudo em ordem, né? Não só eu como profeta do Senhor, mas vários que estão, ainda existe profeta nessa terra, que já estão falando aquilo que o Senhor vai fazer, né? O Senhor vai reconstituir tudo, né? Aí nós vamos, nós lemos aqui, né, Isaías 61 até o 2, e aí nós vamos lá em Romanos, né? Mas vamos terminar de ler aqui. Diz, levanta-se Jerusalém, que a sua luz brilhe, para que todos vejam, pois, sobre você. Se levante e
e reluz a glória do Senhor. Trevas escuro como a noite cobrem as nações da terra, mas sobre você se levanta e se manifesta a glória do Senhor. Eita, glória a Deus, aleluia, né? Então, em meio, a palavra do Senhor diz, em meio a essa treva, tribulações que já está sobre a terra, nós estamos sobre a luz do Senhor, que resplandece em nós. Quem nós estamos, como que fala? Aparecendo em nós? Cristo. Tem que aparecer Cristo em nós, né? E aí eu fui lá em Romanos 8, 38, 39, né? O Espírito Santo que conduz a palavra, né, irmãos? Então, não importa se o Espírito Santo quer que eu fale várias vezes o mesmo versículo, eu tenho que falar, né? Para que nós possamos entender. Em Romanos 8, 38 e 39, ele diz assim, 38, como está escrito, por amor de si somos entregues à morte todo dia, fomos sepultados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou, porque estou certo que nem os anjos, nem os principados, nem o potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Glórias a Deus, aleluia, nada, irmãos. Olha que garantia que nós temos, olha que segurança que nós temos que saber usá-la. Nós temos que saber usar essa palavra sobre o nosso favor, porque o Senhor deixou para nós. Irmãos, nós estamos com os olhos vendados, né? Eu vejo pessoas que me ligam na madrugada ou que me mandam mensagem pedindo oração, dizendo do processo que estão passando. Estão amedrontados, estão com medo? Sim. Por quê? Ei, quem te chamou foi o Senhor. Ele te chamou, ele conhece você desde o ventre da sua mãe. Ele te chamou pelo teu nome. Ei, essa batalha já é vencida. Essa semana eu falei da peleja, porque o Senhor já sabe o que está por vir. Então, antes de sair para a peleja, o que nós fazemos? Senhor, eu chamo o Senhor para pelejar comigo. Eu chamo o Senhor para ir comigo na frente, abrindo as correntes, né? Tirando os espinhos, ordenando os anjos para comigo lutar. Ele abre portas que ninguém vai fechar. E fecha a porta que ninguém vai abrir. Eita, glória a Deus, aleluia. E essa palavra, irmãos, ela é viva. Ela corta mais do que uma espada afiada. Ela é poderosa. A palavra do Senhor diz, né, que tudo vai passar, mas que a palavra não vai passar, ela vai permanecer. Então nós temos que crer nesta palavra, né? E vamos ler aqui o que eu escrevi também. Você tem que reforçar a certeza de que em Cristo há esperança e é inabalável. Tem que ser inabalável, viu, irmãos? Essa é a certeza que nós estamos vivendo agora, e nós temos que continuar com essa certeza, né? Envidar a perseverança. Olha, irmãos, porque as pessoas estão tão desesperadas e desistem fácil? Nós temos que o quê? Perseverar. Perseverar, persevere, esforce, tenha bom ânimo. Caiu aqui, levanta. Tá difícil ali, tenta. Calma um pouco, recua um pouco, vá orar. Espera Deus falar, né? Persevere na fé, a confiança no amor incondicional de Deus. Irmão, se Deus te ama, se você tem certeza disso, o mal pode vir, bate e volta. O mal vem, bate e volta. Agora, o Senhor disse que, como aconteceu com Paulo. Quando Paulo, vou dar um exemplo, que eu já ministrei várias vezes essa palavra.
Quando Paulo partiu lá para aquela cidade, ele chegou na ilha e ele foi picado por uma víbora, né? E todo mundo achou, ai, Paulo vai morrer, Paulo vai morrer, Paulo vai morrer. Olha, não chega nem ali, ó, não vai nem na esquina, ó, tá pensando que vai chegar, não vai não. E o que aconteceu com Paulo? Ele sentiu dor, sentiu dor, ele sentiu dor, irmãos, ele sentiu dor. Talvez nós estamos sentindo essa dor, mas não foi para a morte, né? Porque o Senhor deu livramento para ele da morte. Eita, glória a Deus, o Senhor deu livramento para ele. Então, mesmo ele sendo picado por aquela víbora, quando muitos acharam que Paulo ia cair morto, Paulo sentiu a dor. Então, muitas vezes, irmão, nós vamos sentir a dor. Nós vamos caminhar ali gemendo, chorando. Nós vamos caminhar, mas nós vamos estar firmados em Cristo. Nós não precisamos blasfemar, nós não precisamos brigar, nós não precisamos provar nada para ninguém, nós não precisamos sair fora da posição, da linha. Nós só precisamos posicionar. E mesmo no choro, a palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, né? A palavra do Senhor não, né? A mensagem, né? A palavra do Senhor fala da figueira, né? É a figueira que dá frutos, né? Que tem até um louvor que fala, né, irmãos, sobre isso. Que a figueira... Eu sou uma pessoa assim, eu nunca vou falar uma coisa que eu não confirmo na palavra, tá? Eu nunca vou falar uma coisa que eu não confirmo na palavra. Eu tenho que confirmar na palavra, né? Mas a palavra do Senhor fala, mesmo que a vinde, né, não dê fruto, né? Ainda o louvarei a palavra. Então depois nós vamos ver lá na palavra e vamos confirmar a palavra. Glórias a Deus, aleluia. Então, nós temos que o quê? Que permanecer firmado na presença do Senhor, né? Pela confiança em Deus, mesmo quando as circunstâncias aparecem adversas. Mas não para nós mostrarmos para os outros que nós estamos bem, né? Porque tem pessoas que confundem as coisas. Ela acha que é fraqueza, né, mostrar para os outros que nós estamos passando uma dificuldade. Então ela endurece o coração, né? Porque, o que fulano vai dizer de mim? Né? Não, eu não estou preocupado o que fulano vai dizer de mim, não. Eu estou firmado em Deus e eu penso que Deus pensa de mim. É isso que eu penso, né? Então, muitas vezes a pessoa endurece o coração para, né, dizer que está forte e acha que as pessoas vão rir delas, vão blasfemar dela, ou vão não sei o quê. Não, irmãos, eu estou firmada em Deus, então eu não tenho essa preocupação na minha mente, não. Eu falo que depois que a gente firma em Deus, a gente não pensa mais nessas coisas. Deus nos transforma em nova criatura, Deus trabalha o nosso coração, né? Amém? Glórias a Deus, aleluia. Eu quero deixar um testemunho aqui antes de encerrar a live, porque a live já está ficando muito grande, né? Eu geralmente deixo um pouco. Eu quero dizer nessa manhã que o Senhor tem me sustentado em todas as minhas necessidades, em tudo daquilo que eu preciso, e eu sou grata ao Senhor por isso. Eu quero testemunhar o que Deus tem feito na minha vida, né? Deus provê aquilo que eu preciso, e o Espírito Santo sempre me diz, você não depende dos homens, você depende de mim. Eu te capacito e você faz a minha vontade. Glórias a Deus, aleluia. Eu estou gravando essa live aqui hoje, porque o Espírito Santo me capacitou, né? Me deu um trabalho, né? Que eu vou trabalhar mais um dia, do dia que eu trabalho, mais um plantão, para me pagar a minha conta de telefone. Isso para me fazer a obra do Senhor, né? Não foi só isso que o Senhor fez essa semana, né? Eu fiz um exame do meu pé, porque, irmãos, eu tinha muita dor nesse pé, e logo em seguida o Senhor me abençoou com raio-x, né? Que as pessoas dizem que ia demorar, mas a palavra final é de Deus, não é dos homens, né? Aí me chamaram, eu fiz, e para honra e glória do Senhor, eu não tenho
uma dificuldade grave no meu pé. E eu agradeço ao Senhor, porque antes de eu pegar esse exame, eu falei para o Senhor, Senhor Jesus, eu preciso trabalhar. E é o Senhor que me sustenta. Então eu não posso ter problema nesse pé, né? Por que, Senhor? Porque eu preciso trabalhar. Mas que seja feita a vontade do Senhor sobre a minha vida, né? Se acontecer isso, eu sei que o Senhor vai me cuidar também, vai me capacitar para fazer cirurgia, tá nas mãos do Senhor. E quantas vezes, irmãos, eu cheguei dentro da minha casa com meu pé doendo numa situação, tanto aqui em Cuiabá, que é só Jesus para passar o bálsamo e para aliviar a dor da gente, né? Quantas e quantas vezes eu fui para a escola que eu estudava e chegava lá e eu tinha que pôr meu pé em cima da cadeira, porque estava muito inchado. Quantas vezes, então, mesmo na dor, que eu quero dizer para você, não pare. Não pare, mesmo na dor, porque o inimigo, ele quer te parar, ele vem com uma coisa para tentar te parar, vem com outra para tentar te parar. Não pare, se você vive o sobrenatural de Deus, você crê. Eu confiei em Deus e aqui está meu pé, né? E o doutor até perguntou para mim assim, Dona Maria, a senhora está sentindo mais dor? Não estou não, doutor. A última vez que eu senti dor, eu pus gelo no meu pé, mas eu entreguei o meu pé para Jesus. Né? Falei, Senhor, é o Senhor que cuida de mim. Então aí, irmãos, está a diferença da gente servir ao Senhor, né? E dentro da minha casa também, o Senhor não deixa faltar nada, porque é o Senhor que me sustenta, né? Eu sou grata em mínimos detalhes que o Senhor tem feito na minha vida. Eu tenho um teto para morar, tenho uma cama para dormir, tenho trabalho para me trabalhar, tenho perna para me andar, tenho saúde. Eu sou grata a Deus. Essa é a diferença de você servir a Deus e de você passar as coisas, passar o que for na presença do Senhor, né? E você procurar sempre olhar para o lado bom, né? Não desesperar, né? E o Senhor tem me capacitado, o Senhor tem me cuidado, e esse é o testemunho que eu quero te dar, que o Senhor cuidou do meu pé. Mas desde o início, eu não fui lá blasfemar, brigar. Ah, vocês não arrumam médico para mim. Ah, vocês não fazem isso para mim, né? Não. Às vezes, eu falo alguma coisa e a pessoa pensa que eu vou brigar. Não, não vou brigar não, gente. Eu vou falar na autoridade de Deus. Deus nos dá autoridade para falar. E Ele nos dá autoridade. A autoridade de Deus é com amor, é com respeito, né? E tem a hora de, ficar quieto. Na hora que você vê que aquilo ali vai causar incêndio, mexerico, fofoca, discussão, distorção, você, vai lá pro seu cantinho e fique quieto. E fique quieto, deixa Deus trabalhar aí nessa área. Deus trabalha e coloca tudo no seu devido lugar, né? Deus conhece quem você é, né? Não fique aí tentando mostrar para os outros quem é você. Você não precisa disso, entendeu? É a mesma coisa eu falo que o Senhor que testifica a gente. Então não perca o amor no seu coração, né? Pelo ser humano, não perca a sua humildade, né? Não perca sua fé, sua perseverança por nada. Aconteça o que acontecer, continue, né? E eu só tenho que agradecer a Deus, porque já tem mais de 6 meses que eu estou aqui na Barra do Garça. E eu quero dizer que o Senhor tem me sustentado. Eu quero dizer que desde o meu trabalho, que o Senhor me apresentou o meu trabalho, quando eu cheguei aqui na Barra, muitos diziam que eu não ia arrumar trabalho. Muitos diziam que eu não ia conseguir. Eu pegava a minha pastinha e saía cedo. Posso te dizer que eu fiz a minha ação. E que Deus cuidou. Então, irmãos, nós temos que olhar para nós e para o que nós fazemos. Pare de olhar para os outros, né? Pare de tentar falar o que o outro vai fazer, o que o outro... Larga a mão disso, né? Cada um tem o seu propósito, tem o seu processo com Deus, cada um tem o seu tempo e vai viver,
né, o melhor de Deus nessa terra. E eu só tenho que agradecer a Deus, né? Porque se eu testemunhar a minha vida lá no início, vai ficar muito grande aqui, né? Mas eu tinha tudo pra, como que eu falo? Eu tinha o improvável, né? Mas Deus sempre cuidou de mim. E eu sou grata ao Senhor. Amém? Glórias a Deus. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Vamos orar então para encerrar a live, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui nessa manhã de sexta-feira. Somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Pelo que ainda não fez, porque não é da vontade do Senhor. Tem coisas que nós não entendemos, Senhor. Tem coisas, tem vento, tem dificuldade e o inimigo coloca na nossa frente. Mas quem somos nós em Jesus? Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores, que nada poderá nos separar desse amor de Deus. Esse amor que transborda em nós. Esse amor que nos transforma, nos faz melhor. Ô Senhor, nos ajude, Senhor, a fazer a Tua vontade sobre a nossa vida, nossa casa, nossa família, nosso trabalho, nossos vizinhos da direita, da esquerda, nosso bairro, nossa rua, nosso Brasil. Quando nós oramos, nós pedimos, nós falamos nós. Essa é a oração certa. Quando nós ministramos, nós falamos nós. Porque nós estamos, Senhor, aprendendo todos os dias. Nós queremos mais de Ti sobre a nossa vida. Nós queremos mais de Ti sobre a nossa vida. Nós queremos muito mais de Ti sobre a nossa vida, né? Que nós possamos diminuir e o Senhor cresça cada dia mais em nós. Amém? Glórias a Deus. Olhai, Senhor, por essas coisas que estão acontecendo, que estão vindo à tona, porque não existe nada oculto aos olhos do Senhor. Muitos estão espantados, muitos estão trêmulos, mas a palavra do Senhor diz que nós não devemos espantar, porque o Senhor trará tudo à tona. O Senhor trará tudo, porque o Senhor vai colocar tudo sobre juízo, né? E a justiça de Deus é perfeita. A justiça de Deus, ela tem que existir para que as demais coisas sejam também acrescentadas, né? Como existe o amor, né? Existe também a justiça. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Um beijo no coração de todos, um abraço bem apertado e fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Glórias a Deus, aleluia. Né? Que essa sexta-feira seja cheia da presença de Deus, né? Aonde nós plantarmos os vossos pés, o Senhor se faz presente, né? Como Moisés falou, se o Senhor não fosse, eles nem iam, né? Então, quando sair a peleja, chame o Senhor para ir junto. E não tenha medo, porque o amor joga fora todo medo, toda insegurança, né? E amém, amém, amém. Glórias a Deus, aleluia.